aqui. Então, pessoal, depois do intervalo, a gente antes do intervalo trabalhado, é só para descrever um pouquinho, né, o que seria um grupo de votação. Pegamos o caso do SO3, só porque é um caso mais conhecido, mais rápido. Agora, quem quiser trabalhar um pouco SO4, SO5, tá, SO. Então, vamos voltar aqui. Então, a nossa ideia é, temos o espaço euclidiano, né, D-dimensional. Nesse espaço, nós temos direções, né, coordenadas e as coordenadas, né, que parametrizam os pontos. Associado a esse espaço existe a álgebra de Clifford D-dimensional. A cada direção da álgebra de Clifford está associada num espaço euclidiano, uma matriz hermitiana e quadrado igual a identidade, portanto unitária. Essas matrizes, né, não se comutam entre si quando forem diferentes. Gama I, gama J é menos gama J, gama I, sempre que o I for diferente do J. Olha aqui, então, nós vamos fazer agora a conexão dos dois. Eu vou fundir, aqui, por exemplo, tem vetores também, VI com coordenadas VI, vetores em geral, e eu vou fundir esse espaço com esse espaço, ligar, né? Não é fundir, mas eu vou conectar os dois espaços através da definição de uma certa matriz V, que é uma combinação linear, né, das matrizes gama com coeficientes que são as coordenadas do vetor. Então eu estou dando uma representação matricial para esse vetor. Essa matriz aqui é uma matriz hermitiana. Tá certo. Oi? Essas são as propriedades que definem uma álgebra de Clifford. Isso, são as propriedades que definem uma álgebra de Clifford. Ou eu posso condensá-las, né, nessa relação aqui, que é equivalente a tudo isso que está aqui. Gama I, gama J, anticomutador, dá duas vezes, delta em J, vezes a matriz de identidade. Então, isso aqui é isso aqui, quando I for igual a J, e isso aqui é isso aqui, quando I for diferente de J. Tá? Bom, agora, nós podemos fazer rotação no mundo vetorial. Em princípio, o mundo espinorial, né, quer dizer, aqui, né, nesse espaço aqui também, só para lembrar a vocês, né, nesse espaço aqui, nós temos os espinores. Então, os espinores são como se fosse assim, né, os vetores desse espaço. Só que essa álgebra de Clifford, né, de dimensão D, quer dizer, nesse espaço aqui, vamos colocar aqui só para condensar tudo, as matrizes gama são 2D sobre 2, por 2D sobre 2, parte inteira, né, D sobre 2, e os espinores psi são vetores, né, com espinores, é como se fossem vetores coluna desse espaço, com 2 elevado a D sobre 2 componentes. Tá? Então, esse é o mundo da álgebra de Clifford. E o que a gente agora quer fazer é, como uma rotação feita aqui, pode ser sentida aqui. Então, a pergunta, né, que a gente está se colocando agora, como uma rotação. Aqui eu também queria chamar a atenção de vocês para o seguinte fato. Eu introduzi os espinores de uma forma assim, geral, como vetores, né, desse espaço onde eu defino a álgebra de Clifford. Mas eu não dei um significado assim, claro, por que a gente vai usar os espinores em física. Na próxima aula vamos trabalhar um pouco mais a conexão. Por que o experimento de Stern-Gerlach, que aponta para um spin intrínseco do elétron, por que eu posso então usar o espinor para representar o spin meio do elétron. Né? Por enquanto a gente está estudando o espinor como estrutura matemática, ainda sem uma conexão direta para a física. Aqui já começa a ficar um pouquinho mais claro, a gente vai já começar a ver como uma rotação, né, realizada
Quer dizer, uma rotação, então, SOP, realizada, né? No espaço de coordenadas, ou espaço, né? Espaço privilegiado no espaço de coordenadas, é sentida, vamos dizer, é uma palavra meio literária, mas na verdade, no mundo, na linguagem da matemática, seria, esse sentido significa representada, né? Então ela é representada como de coordenadas, que é assim, ou pode ser sentida, né? Não, legal. É sentida ou é representada, né? Na álgebra de essa é a pergunta. Porque se a gente souber como essa rotação é sentida na álgebra de Clifford, isso vai me indicar como que os espinores se transformam. Quando eu faço uma rotação lá naquele espaço, os espinores estão no mundo, vamos dizer assim, abstrato, mas eles vão sentir. Então, isso é equivalente a essa pergunta, né? Baseado da seguinte forma, né? Como os espinores são afetados por rotações SOD feitas no espaço dos vetores. Então, essa que é a questão. Tá, então, isso vai ser importante, porque isso vai dar um significado bem claro. Tropa da UERJ. São todos da UERJ aí, né? São bastante. A Gabriel que era da UERJ. Não, você era da UERJ? Era. Muito depois? É, já está, agora. Hã? Ele precisa de PF, olha lá. Está sacaneando. Tá, então, essa é a pergunta, certo? Que a gente está querendo. No fundo, isso é importante, porque isso vai dar uma característica assim, mais clara para o espinor. O que a gente espera que as grandezas físicas que a gente conhece, elas sempre são classificadas de acordo com o comportamento delas sob rotação. É assim que a gente estuda os escalares. Os escalares não se transformam por rotações. Os vetores se transformam por rotações. Como? Misturando-se as componentes. Os tensores, como os gaúchos explicaram aqui, se transformam sob rotações. Como? Também misturando as componentes. Quer dizer, o que é um vetor, né? O vetor é alguém que se transforma desse modo. Isso caracteriza o tensor T' e JK. É um objeto que se transforma assim, R, IM, R, JM, R, KL, T, MNL. Então, o tensor, quer dizer, cada índice do vetor, do tensor, se transforma como se fosse um vetor. Então, esse I se transforma exatamente da mesma forma que esse I. Fica IM, M. Esse J se transforma da mesma forma que fosse o índice JN, NE, N. E aí esse K se transforma como vetor, KLL. Então, um vetor e um tensor, quer dizer, o tensor nada mais é do que a generalização de um vetor. Para cada componente aparece uma matriz R. O vetor é uma matriz só. Para o tensor, para cada componente, vai aparecer uma matriz correspondente. Agora, a pergunta é, e os espinores? Eles não estão nesse mundo. Então, se eu faço uma rotação, como é que eles vão perceber? Então, a dica pode vir daqui. Eu trouxe o vetor para o mundo espinorial. Se eu agora sei como esse cara se transforma, será que essa transformação aqui não pode contaminar essa matriz? E aí, se eu souber como essa matriz se transforma,
Se uma matriz no espaço se transforma, a gente sabe como que uma matriz se transforma, transformações de similaridade. Se eu tiver uma matriz, uma transformação que eu faça na matriz, ela tem sempre essa forma aqui. Então, se a matriz só segue essa transformação, os vetores do espaço onde as matrizes atuam, vamos dizer que os vetores desse espaço sejam cis, eles vão se transformar assim. Uma matriz, ela sempre se transforma desse modo. MS, N-1. E os vetores daquele espaço, eles seguem essa matriz aqui. Não tem N a menos 1. Isso aqui é uma coisa matricial. Que basicamente é isso. Uma matriz atua sobre um vetor. E quando uma matriz atua sobre um vetor, ela dá um vetor. Então, se eu fizer uma transformação dos vetores, eu vou ter aqui. Então, vamos dizer que eu faço uma transformação. De tal maneira que aqui eu tenho uma matriz N', V' e U'. Então, aqui eu vou ter N'. V', por exemplo, é RV. E U' é RU. Então, o que eu faço? Eu trago essa matriz para cá. Multiplico por menos 1, aqui fica R menos 1. Então, R menos 1, M', R é igual a M. Essa matriz aqui, então tem que fazer o papel de M. Isso tudo aqui tem que fazer o papel do M, que é MV igual a U. Então, M', só multiplicando pelas inversas, dá N, R, M menos 1. Então, quando a gente sabe a transformação de uma matriz, a gente automaticamente pode inferir qual é a transformação dos vetores. Por causa disso, tudo sai daqui. Uma matriz atua num vetor, dando um vetor. Se eu faço uma rotação, se eu mexo em todo mundo nesse espaço, eu vou rodar a matriz, vou rodar o vetor, vou rodar o vetor. E aí agora, eu sei que os vetores rodam dessa forma. Para recapitular rapidinho aqui. Então, isso aqui é M'. Vetor R' é uma rotação vetor V. Vetor U' é uma rotação vetor U. Então agora eu posso inverter isso aqui e botar esse R menos 1 aqui. Então eu tenho R menos 1. M' R atuando em V igual a U. Então isso aqui tem que ser identificado com M, V igual a U. Então, R menos 1, M' R igual a M, então M' R menos 1. Então, quando o vetor se transforma com essa matriz, as matrizes que atuam sobre esse vetor vão se transformar dessa forma. É o que nós chamamos de uma transformação de similaridade lá da álgebra linear. Só para recapitular. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se essa composição aqui, se eu sei aqui dessa composição que os meus vetores se transformam, dessa relação eu posso saber, talvez ver como a transformação daqui entra aqui. Aí, ou seja, eu vou saber como essas matrizes gama se transformam, porque elas vão absorver as rotações que o V vai sofrer. Mas se eu sei como as matrizes de um espaço se transformam, eu automaticamente sei como os vetores desse espaço se transformam. Mas quem são os vetores desse espaço? São os espinores. E aí, dessa forma, eu vou jogando o problema, empurrando o problema, eu chego na transformação do espinor. Está claro o conceito? Assim, vamos dizer assim, a estratégiazinha do trabalho? Coisa simples, né? Tudo álgebra linear. Né? Ninguém precisa esperar. Tá na frente, isso aí a gente pode ensinar no segundo período. Né? Isso é álgebra linear. Não tem nenhuma dificuldade. Então, vamos lá. Então, essa é o que está em jogo, é isso. Como eu posso trazer as rotações para o espaço espinorial? Me valendo daquela composição que eu inventei. Se a cada direção, a cada componente de um vetor, eu fundo com uma matriz gama, que compõe essa matriz aqui. Então, vamos lá. Então, eu tenho a minha matriz V, vou só escrever aqui. Lembrando, desculpa, eu toda hora chamo a atenção de vocês, é que sempre que houver índices repetidos, saturados, assim como a gente chama, está implícito um somatório que não está escrito. Essa é a chamada convenção da soma de Einstein. Né? Quando Einstein começou a fazer a relatividade, sempre todos os livros antigos, vocês vão ver, tem um monte de somatório. Tudo é de bota somatório. Depois Einstein aboliu, aí ficou chamada a convenção da soma de Einstein. É que sempre que houver índices repetidos, assim, saturados, supõe-se que isso aqui esteja dentro de um somatório. A não ser que se diga o contrário. Muitas vezes, quando eu escrevo essa expressão aqui, gama I ao quadrado, que é gama I vezes gama I, eu digo que isso aqui é identidade, não necessariamente, quer dizer, eu não estou somando gama 1 ao quadrado, mas gama... Poderia ser, se eu olhar para isso aqui cegamente, seria gama 1 ao quadrado, mais gama 2 ao quadrado, mais blá blá blá. Aqui eu não estou somando, eu estou dizendo isso aqui vale para todo I. Então isso aqui é uma relação, geralmente a gente faz isso. Quando a gente não especifica, é porque está implícito uma soma.
quando a gente não quer dizer que os índices repetidos estão somados, a gente bota essa observação. Isso vale para cada i separadamente. Tá? É só para habituar quem não está muito acostumado com essa notação, convenção da soma. Muito bem, então vamos lá. Então vamos fazer o seguinte, então vamos fazer essa rotação. Aqui, no meu espaço d-dimensional, eu estou fazendo essa rotação. Meu vetor V vai no vetor V' por meio de uma transformação de S a D, por meio de uma rotação. Isso então é lido dessa maneira. V' I, IJ, VJ. Eu fiz uma rotação. Então, claro, se eu mexer no vetor V, se eu agora fiz uma rotação V, eu tenho um vetor V', então eu vou construir uma nova matriz V. V' vai ser V' gama I. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o vetor novo, o vetor agora rotacionado no espaço euclidiano e vou fundi-lo com as mesmas matrizes gama. Então, quer dizer, a esse vetor novo vai estar correspondendo uma nova matriz V. Então, essa é a matriz V original. Quando eu fiz a rotação no espaço das coordenadas, eu fiz a rotação no espaço das coordenadas. Então, os meus vetores mudaram. Claro, se eu passo de um vetor para outro vetor, isso é equivalente ao passar de uma matriz para outra matriz, tá claro? Então, vamos colocar assim, V' vai ser, vou só retomar isso aqui, V' I, gama I. Mas quem é V' I? Vamos agora começar a escrever isso em função do vetor antigo. Isso aqui é R, I, J, VJ. Gama I. Simplesmente esse objeto aqui para mim é o V' I. Então eu agora mudei o vetor. Quando eu mudo o vetor, automaticamente eu mudo a matriz. Tá? Nova matriz com um novo vetor. Mas agora, eu sei que esse vetor se relaciona ao antigo vetor por uma transformação de S o D, tá? Que é a matriz de rotação D-dimensional. Então vamos tentar agora ver o que vai acontecer se isso aí consegue se incorporar à matriz da. Deixa eu escrever isso aqui para não perder. Então nós temos aqui V', V, V' I, gama I, é igual a RJ, VJ, gama J. Então vamos fazer o seguinte. Aqui, olha só, esse índice é saturado, tá tudo somado, I. Aqui, ó, esse índice, não, fiz errado, gama J, J aqui é gama I, né? É isso mesmo? Isso está certo. Tá certo. Então tá, nós simplesmente substituímos isso aqui por isso aqui. Muito bem. Agora vamos pensar o seguinte, então isso foi como o vetor se transformou. Mas agora, quer dizer, quando está correndo isso, quer dizer, quando eu passei de V para V', significa o seguinte, aqui nesse espaço, então agora, paralelamente, eu agora mudei de V para V', mudando diretamente o vetor V. Mas agora, se no meu espaço de Clifford, né, eu passei de um vetor V para um vetor V', fiz essa transformação, então isso aqui é uma matriz. Então deve ter uma matriz nesse espaço que está fazendo esse trabalho para mim. A matriz R, ela está fazendo esse trabalho para mim no espaço dos vetores. Mas como eu falei com vocês, quando eu mudo o vetor e a matriz muda, deve ter uma transformação de similaridade no mundo dessas matrizes. Ou seja, eu devo dizer o seguinte, deve haver, então, deve existir uma matriz, chamasse, como eu estou no espaço espinorial, uma matriz S, que no espaço espinorial realiza a rotação. Quer dizer, não é a rotação R. A rotação R é a rotação representando o SOD no espaço dos vetores. Mas agora eu estou num outro espaço de matrizes 2AD sobre 2 por 2AD sobre 2. Então a minha pergunta é, deve haver nesse espaço aqui uma matriz que faça esse trabalho para nós. Da mesma forma que o V foi no V' por meio de R,
no meu espaço de matrizes V, a minha matriz V ela foi para uma matriz V', mas deve ter uma matriz S desse espaço que vai fazer esse trabalho para nós. E quem é essa matriz aqui? Essa matriz aqui vai ser SV, S menos 1. Então, quer dizer, isso aqui eu estou postulando, eu estou dizendo, se tem uma transformação que me leva esse V grande para esse V', nesse espaço, isso aqui é uma matriz. Então, essa matriz se transformou, mas uma matriz sempre se transforma por uma transformação de singularidade. Agora, a minha questão é, quem é S? Eu sei quem é R, mas eu não sei quem é S. Então, eu tenho que agora ver se eu resolvo esse problema até S. Se eu descobrir quem é S, eu descobri quem é que está fazendo a rotação no espaço abstrato. Eu faço uma rotação aqui, e o meu espaço espinorreal que está aqui, ele está vendo tudo aqui, ele é o ectoplasma, ele vê tudo, está presente entre nós. Eu faço aqui, ao mesmo tempo eu sei que acontece alguma coisa aqui. Quem faz isso aqui é a matriz S. Se eu descobrir que essa matriz S age assim no vetor, eu sei que ela vai agir assim no espinor. E aí eu vou ver, beleza, esse espinor se transformou com S, mas S é a função de R. Essa matriz S vai ser a função da matriz R. Claro, não sei? É isso que está em jogo, o resto é cálculo. Cálculo a gente sabe. É importante saber o que a gente está fazendo. Tá claro? Então, o que a gente está fazendo? A gente está mexendo com representações. Aqui eu tenho uma representação do meu grupo de rotação no próprio espaço de vetores do meu mundo. Aqui, se eu conseguir resolver esse problema, eu estou descobrindo quem é a matriz S que representa a mesma rotação, só que vista no espaço dos espinores. Então, agora eu estou descobrindo uma rotação representada no espaço dos espinores. E aí isso vai dar para mim uma nova categoria de representação dos grupos de rotação. Os grupos de rotação, além de serem representados por vetores e tensores, eles podem ser representados por espinores. E aí, qual é o papel dos espinores? Aí a gente vai jogar física para ele. Vetor eu sei. Posição, deslocamento, velocidade, aceleração, força, etc. Né? Tensores. Tensor de torção, tensor de energia-momento, tensor de flexão, tem um monte. Tensor de momento angular, tensor de inércia. A gente já não trabalha com momento de inércia diagonalizado. Mas você pode ter um tensor de inércia complicado. Então, tensor, a gente sabe mexer com tensores também. Agora, espinor, no dia a dia. Alguém conhece algum espinor? Alguém já mexeu? Tem um espinor dentro de casa? Tem um espinor na mochila, né? Vamos ver se a gente consegue. Onde estão os espinores? Né? Fala aí, não tem muito espinor por aí? Oi? Aqui não tem espinor na lâmpada? Na lâmpada eu acho que pode. Tem. Bom, tem os elétrons, né? E você que trabalha com os neutrinos, tem 50 trilhões de neutrinos por segundo te atravessando agora. Então, você está sendo atravessado por 50 trilhões de espinores de Weyl. Descarregados, ainda bem, graças a Deus. Senão tu estava queimado, eletrocutado. Né? Fala aí. Por que você falou que as duas matrizes V Você está vendo o artista lá? Merece ser visto. Galã da malhação, né? Fala aí. Por que você afirmou que as duas matrizes V e V' são similares? Por quê? O que você acha? Se eu estou errado ou estou certo? Por que você concorda ou discorda de mim? Eu não concordo. Filmando ele. A gente vai falar ele pensando. Gênio no trabalho. Não, não concordo nem discordo, sabe? Oi? Eu não concordo nem discordo, sabe? Não, tu é homem, tu tem que concordar, nada de ficar em cima Eles do muro. necessariamente têm os mesmos valores? Pensa bem. Eu estou no espaço. E você está no outro espaço. Vamos dizer, eu sou o vetor, você é o espinor. Então, eu estou aqui, você está lá. Aí eu faço uma rotação aqui. Mas eu consegui levar a minha presença até você por meio das matrizes gama. É como se as matrizes gama fossem, vamos dizer assim, as ondas que o Dória gosta, né? As ondas eletromagnéticas, as ondas de luz. Então eu peguei esse vetor, as minhas matrizes gama, e fizeram com que esse vetor chegasse aqui sobre a forma de uma matriz. Então, você transmitiu a informação do vetor para o mundo espinorial, vamos dizer assim, difundindo, né, esse vetor dentro de uma matriz. Agora, esse vetor se transforma. Então, no mundo dele, você sabe a transformação dele. Ele está lá no mundo dele, ele te dá essa transformação. Mas agora, você está no mundo das matrizes.
No mundo das matrizes, você mudou de matriz, você passou de uma matriz V para uma matriz velhinha. Agora, você passou de uma matriz V para uma matriz velhinha de duas formas. Você pode olhar essa transformação do ponto de vista do vetor que trouxe a transformação R, foi o que nós escrevemos aqui. Então, o vetor trouxe a transformação R, está aqui. Esse aqui é o meu velhinho aí. Mas agora você pode pensar, mas se eu não sei disso, se eu sou um cara que só vive no mundo escritorial, eu estou diante de uma matriz que não me foi dito que essa matriz veio desse espaço. Mas eu vi que essa matriz se transformou. Então, para mim, ela tem que ser transformada por alguma matriz que eu não conheço, alguma matriz que vai fazer esse trabalho para mim. Se não me foi dada essa informação, de que essa matrizinha que você está vendo aqui, ela veio daqui porque tinha um V. Não, você chega em casa e encontra essa matriz no teu quarto. Aí você fala, porra, aqui, tem um negócio aqui. Sabe que ela veio, que veio um vetorzinho que entrou lá. Fala, pô, essa matriz mudou. Então, se eu estou nesse mundo e uma matriz muda no meu mundo sem que eu saiba de onde ela veio, ela teve que mudar para uma matriz S. Se você conseguir descobrir quem é essa matriz S, você resolveu o problema. Se você não descobriu, vai ficar igual a Lava Jato. E a gente vai saber. Tá certo? Pode ser que vire, como é que a gente fala? Estanque a sangria, a gente nunca vai descobrir. Tá claro o conceito, Gabriel? Não, tudo bem, transformou, mas por que necessariamente são similares? Porque a única forma de você transformar matriz, se você faz uma transformação linear num espaço, as matrizes desse espaço só reagem por transformações de similaridade. O que é uma transformação linear num vetor é uma transformação de similaridade numa matriz. Porra, eu não tinha escrito ali, apaguei. Acho que ele chegou depois daqui, não sei se você viu. Você viu eu escrevi um negócio aqui? Não sei assim. Acho que Então, obrigado por ter me chamado a atenção. Suponha que você está no espaço. Você tem uma matriz e tem um vetor nesse espaço. Quando uma matriz atua num vetor, ela te leva no vetor. Matrizes atuando em vetores te levam no vetor. Então a matriz está aqui. Suponhamos que você faça uma transformação que vai mexer em todo esse espaço. Então, você vai fazer uma transformação tal. A tua matriz se transformou, o teu vetor se transformou e o teu vetor se transformou. Você vai ler essa relação num novo sistema de coordenadas. Você fez uma transformação de tal maneira. Quando você muda coordenadas, as matrizes mudam. Você vai mudar as matrizes e os vetores dessa relação. Mas as matrizes, os vetores, você sabe como é que eles mudam por uma transformação de rotação, uma transformação linear. Então, isso aqui é R. Então, você pode tirar essa matriz daqui, colocando aqui um R menos 1. Associatividade. Isso aqui, alguma coisa vezes U é igual a V. Então, isso aqui deve estar fazendo o papel da minha matriz. Então, quando eu fiz essa transformação, eu sei que a minha matriz se transformou, mas eu não sei quem é ela. Como é que ela se transformou, mas eu sei como os vetores se transformaram. Então, M fica sendo R menos 1, M' R. Aí você inverte essa relação de novo, multiplica por R aqui, multiplica por R menos 1 aqui. Então, você tira M' vai ser R, M, R menos 1. Então, quando você faz uma transformação linear num vetor, as matrizes daquele espaço se reagem por transformação de similaridade. Tá? Muito bem. Então isso que a gente está falando aqui. Essa matriz trouxe esse vetor para cá. Então, a coisa está assim. Eu tenho duas maneiras de olhar para a minha matriz V. A maneira cuja história que eu conheço. A minha matriz V virou velhinha porque o V pequeno virou velhinho. Mas aí tem um lado da história que eu desconheço. Tá? Velhinha é velhinha I, gama I. E é R, I, J, VJ, gama I. Então isso aqui é o lado da história que eu conheço. A matriz mudou porque o vetor mudou. Mas aí fazer com o esquema. Você chegou em casa, não sabe a origem do que está ali. Você fala, a minha matriz mudou? Então, se a minha matriz mudou nesse espaço, então deve ter uma matriz S que está atuando nessa matriz dessa forma. Então, S, V, S é menos 1, é igual a essa, isso aqui é o meu velhinho, que por acaso é tudo isso, que é igual a R, I, J, VJ, gama I. Isso aqui é que é crucial. Como você está levantando a dúvida aí, eu acho importante.
Se a gente tiver certeza, tiver plena compreensão de que isso é assim, agora daqui para frente é não. Tá legal? Bom, então, se eu conseguir chegar até aqui, se eu entendi que eu cheguei até aqui, eu entendi que eu estou fazendo o quê? Eu estou descobrindo se eu posso resolver, se eu posso encontrar uma matriz S que vai no espaço espinorial diretamente mudar a matriz V, sem que eu saiba por que a matriz V mudou. Aqui eu sei a história, eu sei a origem. Foi o V que mudou, o V mudou, mudou o V. Mas agora, se eu desconheço essa história aqui e eu sei que a matriz mudou, a mudança tem que ser essa. A questão é, será que eu consigo obter, quer dizer, será que nós chegamos, chegar a S a partir de R? Essa aqui é a questão. Então, se eu conseguir chegar a S a partir de R, se eu conhecer a rotação no meu espaço, aí eu já sei que aquela rotação está ligada a essa. A rotação S está ligada a R. Então, essa é a questão. O que significa isso? Significa que eu estou descobrindo aqui uma representação matricial do grupo SOD, ou seja, é a matriz de rotação D por D que faz a rotação do espaço vetorial. E aí eu estou descobrindo aqui uma outra representação, uma representação da mesma rotação, só que o espaço de representação não é mais o espaço dos vetores, é o espaço dos espinores. Então eu estou mudando, eu estou passando de uma representação vetorial de SOD para uma representação espinorial de SOD. Essa é a questão. Todo grupo de rotação tem representações espinoriais. Você estuda a relatividade geral, está ligado à formação de Einstein-Hilbert, de Cartan-Hilbert, né? Justamente a formulação de Cartan dado o espaço, construímos os vetores os espinores daquele espaço. Aí você pergunta, toda uma geometria qualquer, eu posso ter um buraco negro em rotação, eu posso ter uma estrela de nêutrons, não importa, toda alguma métrica. E as partículas físicas do meu modelo padrão, passando por ali neutrinos, estão passando por ali fótons, elétrons, raios cósmicos, e aí esses objetos vão estar entrando numa métrica. E como é que eu descrevo um elétron? O elétron sempre é descrito por um espinor. Então eu tenho que saber como esse espinor reage nessa métrica. Para cada métrica vai ter um espinor. Então o espinor, ele acompanha a geometria de uma forma indireta. Ele não é o vetor que sente a geometria diretamente, mas a geometria dos vetores repercute nele por meio das matrizes. Isso vocês têm que entender, tá certo? Uma pergunta um pouco a ver com o que você falou. O quão certo e conhecido é essas questões de tratar arquivos espinoriais em espaços curvos? Porque, tipo, você pensar, ok, só construir o espinor no espaço curvo e trabalhar. Mas não pode ter um efeito tipo, dinâmico do espaço? Um efeito quântico? Primeiro, não existem espinores, quer dizer, os grupos de transformações gerais de coordenadas da relatividade geral não admitem espinores. Então, para você introduzir espinor em relatividade geral, você tem que sair do espaço-tempo de base, tem que imaginar o seguinte, porque o espaço-tempo é curvo. Cada ponto do espaço curvo você tem um plano tangente, um espaço tangente plano, né, que tem a mesma dimensão. Você tem uma 2 esfera, eu tenho um plano tangente que é uma 2 esfera. Você tem uma esfera tridimensional, o meu espaço tangente ligado a esse espaço dimensional, espaço plano tridimensional. Os espinores, eles estão sempre no espaço plano. Você não consegue colocar espinores em relatividade geral por meio do grupo de transformações gerais de coordenadas. O grupo de transformações gerais de coordenadas da relatividade geral não admite representações espinoriais. Os espinores só existem nos grupos de rotação. Então você tem que sair do espaço curvo, ir para o espaço tangente, que é plano. Nesse espaço tangente você cai no espaço euclidiano. É uma geometria riemanniana, ela tem como espaço tangente um espaço euclidiano. No espaço euclidiano você conhece o espinor. Então você conhece o espinor no espaço plano e depois que você conhece o espinor no espaço plano, você conecta ele com o espaço curvo. Então essa é a história. Então, por isso que você precisa introduzir o chamado formalismo das tetradas. As tetradas, elas que te permitem levar o espinor do espaço plano a comunicar o espinor do espaço plano com o espaço da gravitação. Minha pergunta foi em termos matemáticos, mais físicos, se você fazendo esse tratamento, você ainda pode falar de um elétron no espaço-tempo curvo, entende? Pode. Mas você seria um conceito
Porque você está dando uma parte da física, está dando quântica, está dando clássica. Não, mas não tem. Por enquanto não nada, está tudo clássico. O elétron, não tem, a não ser que você queira tratar o Está elétron. pensando tipo uma QD, no Tá. espaço. Perfeito, você pode botar. É QED no espaço plano. Você bota a QED no espaço plano e a Fibonacci traz ela no espaço plano. Então tem sempre o papel da Fibonacci, da tetrada, né, na relatividade geral, é justamente isso. Você faz a tua física quântica no espaço plano e aí a tetrada comunica a tua física quântica do espaço plano para o espaço curvo. Então você traz o quântico do plano do curvo pela tetrada. Porque você não consegue colocar Fermi diretamente no espaço curvo. Isso é uma obstrução. Isso aí foi importante no Cartan. Cartan, quando descobriu os espinores em 1913, ainda não havia relatividade geral. Relatividade geral em 1915. Aí o Cartan começou a se preocupar. Bom, agora que existe espaço riemanniano de relatividade geral, como eu trago os espinores no espaço curvo? Aí o livro de Cartan de 38, esse Theory of Spinors, ele já tinha resolvido essa questão. Nesse livro, o último capítulo do livro é justamente espinores em geometrias riemannianas, que é quando ele traz os espinores da relatividade geral. Tá, então quando você coloca o elétron, o neutrino, os quartos, modelo padrão, a matéria do modelo padrão, elétrons carregados, neutrinos e quartos. Toda a matéria do modelo padrão é fermiônica. Então, se você coloca o modelo padrão numa região de campo gravitacional importante, perto de uma supernova, sei lá, você tem que quantizar esses campos num espaço curvo. Mas aí você não quantiza o campo com a geometria curva. Você quantiza o campo com a geometria plana no espaço tangente. E aí a geometria plana do espaço tangente é comunicada no espaço curvo pela tetrada. A tetrada é fundamental na formulação isso se chama formulação de, acho que Einstein, que Einstein começou com a relatividade geral e Cartan trouxe os espinores da relatividade geral. Porque senão você não poderia colocar espinores na relatividade geral. Ele não, o grupo de simetrias, quer dizer, o grupo de simetria da relatividade geral não é teoria de grupo, isso não tem representação espinorial, só tem representação escalar, vetorial e tensorial. Espinor só existe em espaço plano. Então você comunica o espaço plano tangente com o espaço curvo base. Essa que é a saga da matéria do modelo padrão do espaço curvo. Certo? É isso. Então voltando aqui, nós entendendo que nós estamos relacionando agora, essa transformação aqui está no mundo espacial, e essa transformação aqui vai fazer o papel dela mais diretamente no mundo espinorial. Então essa matriz aqui sofreu essa transformação se eu não souber essa origem. Agora eu sei a origem da história e sei o fim da história. Então eu vou conectar a origem com o fim da história, tá certo? E aí agora você já observa uma coisa. Para cada matriz de rotação R, S e menos S são solução do problema. Então, para cada matriz R, podem existir duas matrizes S com sinais opostos. Então, isso mostra que as rotações do espaço espinorial, elas não são univocamente definidas, tem uma certa ambiguidade. Duas rotações, a mesma rotação pode ser representada por S ou por menos S. Isso, na teoria de grupos, tem um significado, que é esse grupo aqui, então, seria um grupo chamado simplesmente conexo, e esse grupo aqui seria, por exemplo, duplamente conexo. Tem uma questão topológica no meio. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas se vocês quiserem olhar um pouco a origem disso, né, são os chamados grupos topológicos. Então, esse grupo aqui tem uma variedade simplesmente conexa, e esse grupo aqui é baseado numa variedade que é duplamente conexa. Muito bem, então vamos fazer isso. Então, agora o problema aqui, o problema agora é técnico, agora é um problema de álgebra linear, não é um problema de uma compreensão, de um input que eu estou colocando. Agora, entendi o panorama do problema, agora é só fazer cálculo. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, essa matriz S aqui, vou colocar aqui S, quem é a matriz V? É gama I, VI, gama I. Essa é menos 1, igual a E, IJ, VJ, gama I. Vamos lá. Essa aqui é uma matriz. Isso aqui são componentes de vetor, são números. Isso aqui é uma matriz. Então, esse número pode passar pela matriz, porque isso aqui é uma matriz, isso aqui é um número, isso aqui é uma matriz. Então, essa matriz é 2D sobre 2 por 2D sobre 2, essa também e essa também. Mas isso aqui são componentes, é como se fosse 2, gama 1, mais 3, gama 2. Então, esse número pode saltar fora. Então, eu posso botar esse DI aqui.
Isso aqui é um escalar, né, comuta com uma matriz sempre. Agora essa matriz não, essa matriz aqui não pode passar, porque ela é matriz, tão matriz quanto ela está aprisionada aqui, nessa transformação de singularidade. Vamos apagar isso aqui. A gente deu o medir 40, vamos 40, a gente dá uma parada. Vamos lá. Só transformar aqui, para não perder o fio ligado ali. FI, né? Então, pessoal, lembrar sempre que tem uma soma em I aqui, e do lado de lá tem soma em I e tem soma em J. Vamos aí. Então, vamos fazer o seguinte, coisa vai ficar assim. Vamos botar. Vamos escrever essa equação botando tudo num lado só. S, gama I, S é menos 1. Isso aqui é um número, eu posso botar na frente, atrás, tanto faz. Menos RJ, gama I, VJ. Isso igual a zero. Agora vamos fazer o seguinte, esse índice aqui é saturado, eu estou somando I de 1 a 3. Esses índices também são saturados, some I de 1 a 3, some J de 1 a 3. Como esses índices são saturados, eu posso trocar. Nada vai mudar aqui se eu fizer. Só é uma cosméticazinha barata. Chama I de J e J de I. Nada vai mudar. A vida vai ser a mesma, porque o I vai continuar indo de 1 a 3 e o J independentemente de 1 a 3. Então aqui, o que eu vou fazer para poder fatorar esse VI, mas aqui está um VJ, aqui é simplesmente uma renomeação que a gente chama rerotulação de índices. Eu vou chamar I de J e J de I. Então isso aqui é perfeitamente igual se eu fizer isso. Ó. RJI, gama J, VI. I vira J, J vira I. I vira J, J vira I. Nada mudou. O J vai de 1 a 3, como esse I aqui ia de 1 a 3. Esse J aqui vai de 1 a 3, como esse I aqui vai de 1 a 3. Só para poder, pura cosmética, só para poder botar esse VI fatorado. Então eu vou reescrever essa equação assim. S, gama I, S é menos 1, menos R, JI, gama J, VI. Vamos só que tem várias estruturas aqui, só para não perderem assim, o controle das coisas. Matriz, matriz, matriz. Isso aqui não é matriz, isso aqui é elemento de matriz. Isso aqui não é a matriz fechada. Isso aqui eu estou dizendo é o elemento 1, 2, é o elemento 3, 4, não importa. Isso aqui é um elemento de matriz. Elemento de matriz é número. Então, essa matriz aqui está no mesmo espaço que essa matriz. Então, eu não perdi controle dessa equação. Essa equação está no espaço das matrizes gama, no espaço das matrizes 2D sobre 2, 2D sobre 2. Essa matriz aqui é D por D. Mas nessa equação, ela não está aparecendo sob a forma de matriz. O que tem aqui são os elementos da matriz dela. Está claro, né? Então, aqui é matriz, 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 matriz. Toda essa equação, nesse parênteses aqui, ela é uma matriz do espaço esquinorial, a álgebra de Cleveland. Isso aqui são números, e isso aqui são componentes do vetor. Então, a equação está totalmente garantida, tensorialmente correta. Agora, isso aqui vale para todo e qualquer vetor. Independentemente do vetor, essa equação é válida. Então, se isso aqui vale para qualquer vetor, independentemente, esse vetor é completamente arbitrário, então quem é zero é a expansão entre parênteses. Então, na verdade, por isso é que se completamente arbitrário valer para qualquer vetor, eu esqueço isso. E aí essa equação fica S, gama I, S é menos 1, igual a RJI, gama J. Que eu posso escrever assim. Matriz S, que eu ainda não conheço. Matriz gama I, que eu conheço. Nós construímos essas matrizes desde 2 até 11 dimensões. Essas matrizes são todas conhecidas. S é menos 1. Isso aqui é a mesma coisa, que a matriz R transposta, elemento IJ. E aqui é a matriz gama J. Só que essa matriz R é uma matriz ortogonal. Então, o transposto é o inverso.
Então, eu posso tirar esse transposto aqui e colocar R menos 1. Apagar isso aqui assim. Vou colocar a coisa desse modo. Então, a gente chegou a essa relação. Então, nós estamos sabendo o seguinte: quando eu fizer aquela rotação no espaço das coordenadas, as minhas matrizes gama estão mudando pelas matrizes S. Eu tenho S, para cada matriz gama I, isoladamente, para cada uma gama I, vale essa relação. S é menos 1. Então, vamos colocar aqui R é menos 1 e J, gama J. Então, a transformada de uma matriz gama I é uma combinação linear das matrizes gama, com esses elementos aqui. São elementos de matriz, são números. Então, essa relação aqui está já me dando uma primeira indicação, que eu consigo estabelecer uma relação onde para cada matriz R existem duas matrizes, S e menos S, que vão dar o mesmo resultado. Se eu multiplicar aqui por menos 1 e aqui por menos 1, nada muda. Mas a pergunta agora, quem é S? Não respondemos ainda. Então eu já sei o seguinte: se a matriz gama se transforma assim, então essa mesma rotação vai fazer o seguinte trabalho no espinor. No meu espaço espinorial, quando eu faço a rotação R lá no meu espaço, se as matrizes desse espaço, que são as matrizes gama, se transformam assim, então pelo fato de eu conhecer que isso aqui é uma transformação de similaridade, então eu sei que o espinor se transforma assim. Então quando eu faço uma rotação, o vetor ele se transforma com a matriz R. O espinor se transforma com a matriz S. Agora, nós estamos querendo calcular S a partir dessa relação. Conhecendo R, quem é S? Então, R implica em qual S? Quem é S que vai sair desse R? Então, vamos começar agora. Pois não, pode falar. Por que você transpôs a matriz e não mudou nada em elemento algum? Deixa eu ver aqui, pode ser errado. Eu tinha o seguinte: RJI. RJI é o R transposto IJ. Quer dizer, RJI é a mesma coisa. Ah, você só reescreveu. Isso. Aí depois, como a matriz é ortogonal, o transposto é o inverso. Então ficou a mesma coisa. Só que, claro. Então, beleza. Então a gente já está começando a ver que tem uma relação. Qual é? Os vetores, eles são elementos do nosso espaço. Isso, nosso espaço físico. Mas os espinores, eles não são elementos, né? Do nosso espaço físico, nós estamos um deles. Mas nem da álgebra de Clifford, eles também não são elementos. Não, eles não são elementos da álgebra, eles são vetores sobre os quais atuam os elementos da álgebra. Os elementos da álgebra de Clifford são as matrizes gama. Sim, esse espaço é um espaço dessas matrizes. Isso. É o espaço dessas matrizes. É um espaço de dimensão. Isso. Onde é elevado a dimensão 2 elevado a d sobre 2. Então, nesse espaço de dimensão 2 elevado a d sobre 2, você tem vetores com 2 elevado a d sobre 2 componentes e matrizes 2 a d sobre 2 por 2 a d sobre 2. Certo? Então, os espinores atuam sobre os espinores dos elementos da álgebra de Clifford. Então, o que a gente diz, quer dizer, quando você tem vetores sobre os quais atuam matrizes, na linguagem da teoria de grupos, esses vetores fornecem uma representação para o grupo das matrizes. E a representação é dada pelos vetores. Os vetores é que constituem o espaço. E as matrizes são objetos que atuam nos vetores desse espaço. Então, essa que é, vamos dizer, as estruturas são colocadas dessa forma. O espinor são os vetores desse espaço que dão uma representação da álgebra de Clifford. Aquele teorema que eu citei para vocês, o teorema fundamental das álgebras de Clifford, né, diz justamente isso. Toda álgebra de Clifford admite uma representação de mais baixa dimensionalidade. Certo? A álgebra de Clifford é uma álgebra de Clifford do espaço de dimensão D. Vai existir um espaço de dimensão 2 elevado a d sobre 2, no qual os elementos da álgebra de Clifford vão ser representados como matrizes desse espaço. Então, esse espaço, essas são matrizes, então elas têm 2d sobre 2 por 2d sobre 2. Matrizes atuam em vetores, então esse espaço aqui é um espaço de 2 a d sobre 2 componentes. Então você vai ter um espinor V1, Psi1, Psi2, até blá blá blá, Psi
a última componente vai ser a componente 2 elevado a d sobre 2. Então, psi1, no caso de 10 dimensões, vai ser psi32. Psi1, psi2 até psi32. Então, esses são os espinores desse espaço. E aqui eu vou ter matrizes 32 por 32. Então, essas matrizes 32 por 32, elas são as matrizes que representam os elementos da álgebra de Clifford. Essas matrizes satisfazem essa relação aqui. E esses vetores são os vetores que dão a base da representação. Estes são o espaço da representação. Por isso a gente chama de representação espinorial. Essa é a terminologia. Deixa a ficha cair para esperar. Eu não entendi muito bem. Para mim, quem estava representando eram as matrizes. Então, as matrizes, elas representam os elementos da álgebra de Clifford, mas quem segura a representação, quem dá a base no sentido entre aspas, quem dá o suporte para essa representação são os vetores. Você criou um espaço de dimensão 2 a d sobre 2. Você criou um espaço de vetores, de 2 elevado a d sobre 2 componentes. Nesse espaço você encontra matrizes. E essas matrizes é que representam a álgebra de Clifford. Então, em teoria de grupos, você diz que quando você está falando de matrizes que representam os elementos do grupo, essas matrizes existem no espaço. Esse espaço é um espaço vetorial, um espaço que tem vetores. Você chama que esses vetores desse espaço é que são que dão, em inglês a gente usa a palavra carry, eles carregam, eles te sustentam uma representação para o grupo, mas a representação do grupo está nas matrizes. É que para mim as matrizes e os vetores habitavam espaços diferentes. Assim. O espaço da matriz não é o espaço dos vetores. Qual vetor? Não sei, ali os espinores e essas. Pois é, as matrizes gama, elas são matrizes desse espaço. Não, as matrizes 3x3 de rotação, elas atuam em vetores de 3 componentes, eles estão no mesmo espaço. Só que esse objeto nesse espaço é um vetor e esse objeto nesse mesmo espaço é uma matriz. Mas é o mesmo espaço que elas habitam? Não é o espaço das matrizes? Não, pois é, mas aí a matriz ainda habita um outro espaço. Nesse espaço, elas entram como operadores que atuam sobre os vetores, mas no espaço delas, elas são vetores. Sim, uma matriz no seu próprio espaço, ela funciona como um vetor do seu espaço. Não, mas essa é a minha dúvida. Então, a álgebra de Clifford não é o espaço onde moram as matrizes mesmo. É o espaço onde elas são operadores. É o espaço onde elas são operadoras. Isso aí. Essa é importante, chegar a um consenso da linguagem. Então, repete o que você falou para ver se está tudo ok mesmo. Porque a álgebra de Clifford não é o espaço das matrizes que a gente construiu, é o espaço onde elas são operadores. Isso. É o espaço dos espinores. Dos espinores. Exatamente. O espaço dos espinores é o espaço onde as matrizes, os elementos da álgebra de Clifford vão aparecer como operadores. Então, isso é o significado de uma representação de um grupo. Uma representação de claro, então isso é muito importante. A representação de um grupo, como o Davi falou, a representação de um grupo representa os objetos de um grupo por matrizes. Essas matrizes são operadores, são objetos que vão atuar em cima de vetores. Quando essas matrizes estão atuando em cima de vetores, o espaço desses vetores é o espaço onde essas matrizes chegam como matrizes, como operadores. Então, esse é o espaço de representação do grupo. Os vetores dizem, this is the vector which carries the representation of the group. É o espaço vetorial que carrega a representação do grupo. Mas o grupo nesse espaço, ele entra como matriz. É exatamente isso. Então, no espaço dos espinores, que é 10 dimensões, é um espaço de 32 dimensões, onde os espinores são vetores com 32 componentes, as matrizes gama chegam como operadores 32 por 32. E aí elas estão dando uma representação da álgebra de Clifford. Então, esse é o teorema fundamental da álgebra de Clifford, diz que a representação fundamental de uma álgebra de Clifford é feita num espaço espinorial. É o espinor que dá a representação do grupo, mas os elementos do grupo não são os espinores, são as matrizes que atuam em cima dos espinores. Isso vale para qualquer grupo, ou qualquer álgebra. Essa é a ideia de uma representação. O objeto é como se fosse assim. Só para reforçar mesmo, porque eu sei que é um conceito abstrato, eu também passei pelas mesmas crises quando eu estava estudando isso. Você tem os elementos do grupo, rotações. Aí você vai para um espaço vetorial. Isso aqui é o grupo. Você tem elementos do grupo. Nesse espaço vetorial, você tem vetores
e você tem matrizes. Se esse espaço vetorial fornece uma representação desse grupo, nesse espaço, os elementos do grupo se tornam as matrizes. E os vetores desse grupo, eles dão a base da representação, no sentido que essas matrizes, elas têm vetores sobre os quais elas vão atuar. Então, esses objetos são as matrizes que representam os elementos do grupo. E esse espaço aqui é o que a gente chama de uma representação do grupo. Ele fornece os vetores sobre os quais as matrizes que representam o grupo vão atuar. Caiu ficha? Tá? Bom, então é isso que é o conceito. É simples, mas assim, é porque a teoria de grupo é uma coisa mesmo muito do período estruturalista. Você está tratando com estruturas mais gerais, né? Então, realmente você vai trabalhar com estruturas mais complexas. Isso é uma coisa que os sociólogos estão gostando muito. A teoria de grupo tem muita discussão hoje, interessante, porque os sociólogos tem aquele pensamento estruturalista das ciências humanas, né? E o pensamento estruturalista das ciências humanas, ele vai muito na direção da teoria de grupo. Você agora vai trabalhar com representações. Você deve ter ouvido falar na sociologia, chamado teoria das representações sociais. Mas a teoria das representações sociais está muito em cima da teoria de grupo. Meu filho trabalha com essas coisas de sociologia, e eu dou muita penetração, no sentido, eu sou muito furão, eu vou perguntando coisas, e aí você fala, o que você está estudando em sociologia? A teoria das representações sociais. Eu falo, isso é teoria de grupo, cara. E aí é mesmo. É uma coisa tão universal, que é uma coisa da metafísica, nem da matemática, nem da sociologia, é do pensamento humano. Você, na verdade, está levando a mesma estrutura de pensamento para áreas diferentes sem você saber. Na pintura também existe estruturalismo, né? Na música. Né? Então, teoria de grupo, aí você trabalha, é uma nova, porque a gente está muito acostumado a trabalhar com análise, trabalha com elementos. Né? Na teoria de grupo, não, você junta tudo, você trabalha com estruturas grandes, você trabalha com objetos 32, né? Então, e aí você faz cada elemento grandão se torna um ponto para você. Quer dizer, o que é o elemento do grupo? É um ponto. No espaço dos grupos, o elemento do grupo é um ponto, é um G1 que multiplicado por G2 é G3. Mas numa representação, esse objeto G1 se torna uma matriz 32 por 32. Você está representando um ponto por uma matriz 32 por 32 e raciocinando em cima do ponto para poder tirar informações sobre a matriz. Então é um raciocínio estruturalista nesse sentido, certo? Bem, está claro para você, né? Então agora vamos voltar ao nosso calculinho. Então nós paramos aqui. Então, é por isso, Davi, que a gente está dizendo que os espinores dão uma representação do grupo de rotação. Porque eu cheguei a esse S aqui atuando no espinor, porque primeiro eu pesquei o S atuando nas matrizes gama. E aí, por transformação de similaridade, esse mesmo S tem que atuar no espinor. Então é nesse sentido que nós dizemos, os espinores dão uma representação do grupo de rotações, porque existe uma matriz S, 2D sobre 2 por 2D sobre 2, que atua nos espinores no mesmo momento em que essa rotação R atua nos espinores. Então, esse é o conceito de representação espinorial do grupo de rotação. Aqui é SOD. Aqui é uma matriz da álgebra de Clifford. Mas essa matriz da álgebra de Clifford, ela serve para o SOD. Então a gente está buscando uma matriz fora do mundo D-dimensional que representa a rotação. Certo? Então isso aí é garantido pelo teorema de Clifford. Muito bem. Agora, a pergunta é, qual é a forma explícita da matriz R? Da matriz S. A matriz S atua no espaço dos espinores, então, ela atua nas matrizes gama. Será que eu consigo escrever a matriz S em função de matrizes gama? Sabe que o problema é fácil, assim, quem sabe eu consiga escrever a forma explícita da matriz S a partir das matrizes gama. Então vamos pensar o que a gente pode fazer. Então a equação fundamental para nós é essa, vou colocar coisas desse modo. S gama aí, S diviso, nós temos R diviso, J, tá legal, vamos fazer isso aqui. Vamos fazer o seguinte, a minha matriz R, eu conheço, minha matriz R, nós fizemos isso, nós expandimos a nossa matriz R em função dos geradores, né?
do grupo. Quer dizer, eu sei que essa minha matriz, lembra que a gente fez o seguinte, a gente botou essa nossa matriz de rotação, qualquer que seja ela, vai ser I ômega, onde essa matriz sendo de rotação, ela é ortogonal. Então esse ômega tem traço zero. Na verdade, essa matriz aqui sendo ortogonal, o ômega é antissimétrico. Então nós sabemos que nós temos informações sobre a matriz R. A matriz R ela pode ser vista como a exponenciação de matrizes antissimétricas. Né? Oi, pode falar. Essa ômega é cristiana. Essa ômega é... Não, a ômega não, a ômega é antissimétrica. Ela é hermitiana. Tá lembra que a gente introduziu? Quando você tem isso aqui, na verdade, esse E, quando você coloca esse I aqui, o que nós tínhamos feito era isso. Quando a gente coloca isso aqui, essa matriz aqui sendo unitária, ou sendo ortogonal, o R transposto é o R. Vamos transpor essa relação. Então, essa relação é a ômega transposto igual a R transposto. Só que essa matriz é ortogonal. Então, isso aqui é R a menos 1. Mas R a menos 1 é a menos ômega. Então, eu estou dizendo que a minha matriz ômega é antissimétrica. Por enquanto que eu sei isso aqui. Agora, se eu coloco um I aqui e um menos I aqui, essa matriz aqui, a menos, colocando ou não colocando esse menos I, ela continua antissimétrica. Eu estou dizendo é que essa matriz aqui é puramente imaginária. Lembra que a gente fez isso? A gente tinha feito assim, ó. Quem é a matriz de E só 3? É exponencial de I menos, a gente chamou aqui sigma 1 til, por exemplo. Quem era sigma 1 til? É uma rotação em torno do eixo do x. Então, sigma 1 til era para nós 0, é uma rotação no plano YZ. 0, 0, 0, 0, 0, I, 0, menos I, 0. Então, essa matriz aqui, ela é antissimétrica. Sim, mas esse ômega aqui, com a exponenciação com o I, então, é essa aqui, ó. negativo. É essa matriz aqui. Essa matriz aqui está exponenciada com o I. Então, ela é puramente imaginária. Então, aí ela é hermitiana. Então, vamos ver. Se uma matriz é antissimétrica e puramente imaginária, o que é uma matriz? O que eu faço com a matriz hermitiana? Pode ser, vamos ver. Mas o que é uma matriz hermitiana? É transpor e conjugar. Se essa matriz é hermitiana, então isso aqui é igual a ômega. Então, vamos deixar essa matriz aqui, vamos ver quem é o ômega d'H. Sei que essa matriz é antissimétrica, então isso aqui é menos ômega. Mas ela é puramente imaginária. Então, se ela é puramente imaginária, o estar dela é menos ela. Então, isso aqui fica mais. Então, a matriz ômega é hermitiana. Sendo antissimétrica e puramente imaginária, ela fica hermitiana, como você está dizendo. Porque eu não usei transposto de matriz. Oi? Eu não usei transposto de matriz completa. Sim. Não pode. Nada impede. Certo? Claro, mas você tem razão. A matriz é hermitiana, eu que não percebi. Tá botando antissimétrica, mas como eu sei que ela é antissimétrica e puramente imaginária, ela se torna hermitiana, tá certo? Tá claro? Então o que eu fiz é isso. Vocês podem ficar meio assim, porra, mas o grupo de rotação é um grupo real e eu boto esse I aqui, não tem problema, essa matriz é real. Se aqui tem um I, basta que isso aqui seja puro imaginário. I com I dá menos 1, dá mais 1. Então, se essa matriz é real, nada me impede de colocar. Eu posso fazer isso, eu posso escrever matriz real exponencial de objeto real. Como eu posso escrever matriz real exponencial complexa de objeto puramente imaginário. Então, isso aqui tem um I, completamente um I, todos os elementos dessa matriz têm I, com esse I fica real. Certo? Porque o padrão da teoria de grupo, geralmente, é a gente trabalhar com representações unitárias. Então, é muito sempre comum em teoria de grupo, a gente sempre representar as matrizes do grupo como exponencial de I vezes a álgebra. A gente está fazendo isso. O grupo é exponencial de I vezes a álgebra. Por quê? Porque eu quero que o grupo seja unitário. Se o grupo é unitário, se essa matriz é unitária, o R d'H é igual a R a menos 1, se é uma matriz unitária, então se eu tirar o d'H disso aqui, vai ficar exponencial de menos I e a álgebra d'H. Isso aqui é igual a R a menos 1, mas R a menos 1 vai ser a menos I álgebra. Então,
colocar desse modo, se a matriz é unitária, garante que a álgebra seja hermitiana, que esse menos i cancela com esse menos i. Então, é muito comum a gente colocar sempre o grupo numa forma puramente imaginária, para que as matrizes da álgebra saiam hermitianas. Não importa se elas são reais ou puramente imaginárias, basta que elas sejam hermitianas. Tá? Então, essa é agora, às vezes vocês trabalham assim. Então, nesse caso, se o grupo, por exemplo, for unitário e não tiver esse i aqui, então, se o grupo é unitário, isso aqui acontece, mas não tem o i, então, o R da área vai ser o álgebra, mas o R é menos 1, se não tem o i, vai ser menos a álgebra. Então, se nós pegarmos um grupo, matrizes unitárias, e representarmos aqui por matrizes que não tenham o i, essas matrizes saem anti-hermitianas. Mas se eu colocar aqui o i, elas saem hermitianas. É só uma questão de gosto. Você quer trabalhar com matrizes hermitianas ou anti-hermitianas? É a mesma coisa. Tá certo? Então, normalmente o padrão, estou colocando para vocês que o livro texto, em geral, o padrão é esse. É colocar a matriz, o i e as matrizes da álgebra. E isso aqui se arranja. Se isso aqui for real, isso é puramente imaginário. Se isso aqui é complexo, isso aqui fica complexo. E aí, se essa matriz aqui é unitária, essas matrizes aqui saem hermitianas. Se essa matriz aqui é ortogonal, essas matrizes aqui saem antissimétricas. Fica igual. Esse i é quase que inofensivo nesse sentido, tá certo? Só coloquei o i porque o padrão normalmente é colocar o i. Então, vou voltar aqui, isso aqui. Então, nós estávamos aqui, né? Então, a gente estava dizendo isso. Para finalizar esse pedacinho. Então, nós vamos colocando aqui. Então, nós estamos dizendo, nós estamos trabalhando com matrizes de rotação dessa forma aqui. Então, essas matrizes aqui, então, se essas matrizes são de rotação, essas matrizes são reais. Então, são matrizes que estão atuando no espaço dos vetores, no espaço real. Então, essas matrizes são reais, esse i aqui faz com que essa matriz ômega, então, seja matriz cujos elementos são puramente imaginários. Vou colocar assim. Puramente imaginários. E, se essa minha matriz aqui é ortogonal, que é uma matriz de rotação real, ela é ortogonal, então o transposto dela, que é R é menos 1, mas quem é R é menos 1? É R menos I ômega. E aí agora, quem é o R transposto? É transpor essa matriz. O transposto não mexe no I, mas mexe na matriz. Então isso mostra que ômega transposto é igual a menos ômega. Então, nós estamos trabalhando com matrizes na exponencial que são antissimétricas e puramente imaginárias. Aí, como o Gabriel observou, se uma matriz é antissimétrica e puramente hermitiana e puramente imaginária, ela automaticamente é hermitiana, como consequência. Ela é antissimétrica e puramente imaginária. Então, ela acaba sendo hermitiana. Só isso. Muito bem. Então, agora, a partir dessa relação e dessa relação, nós vamos derivar a expressão da matriz S. Já são 13 para então são 13 para então, 13 minutinhos, 2 horas a gente vai e até 2h40 a gente termina, tá bom? Tá bom, uma aguinha ali, tá?